Olá, bem-vindos ao nosso programa Análise Diária, onde fazemos a análise dos preços da Bitcoin com o nosso software Wild Horses e dados do mercado agora. Nosso programa tem 5 edições semanais, ele roda diariamente, exceto às sextas e aos domingos. Aos domingos nós temos o especial Altcoins, hoje onde fazemos a análise dos pares Ethereum, Litecoin, Bitcoin Cash cotados em BTC. Antes de iniciar com nossas análises, não se esqueça de assinar o nosso canal e ativar as notificações para ser avisados de novas edições do nosso programa, como essa que começa agora. Vamos então aos gráficos. Nesse primeiro gráfico nós temos o preço de fechamento diário da Bitcoin, cotada em Tether na exchange Binance. Os preços estão enquadrados em canais que, segundo o nosso software Wild Horses, melhor representam o seu comportamento. No fundo do gráfico traz uma reta colorida, praticamente apenas em tons azulados, que contém o volume negociado nas exchanges OKEx, EXX, Bitforex e Huobi, representados em quantos desvios padrão. O total se encontra acima da média nos últimos 59 dias e nós vemos aí um dos mais longos períodos com baixo volume, exatamente tal qual novembro do ano passado, e a gente sabe como ele terminou, dividimos por 2 os preços. Estamos aí então num período de baixa volatilidade, centrado em 10K5, outrora era 6K5. Nós estamos aqui com uma oscilação em torno de 1000 Tethers para cima ou para baixo em torno desse ponto, outrora 500. Então estamos aí praticamente o dobro aí da situação anterior, com um leve então déficit, então no valor médio no mais, exatamente o mesmo padrão na nossa percepção. Estamos aí então provavelmente indo para um mergulho, caso aquele padrão se repita, essa é a nossa expectativa. Evidentemente ainda é cedo, a gente pode ter um rompimento para cima, mas a gente está enxergando um rompimento para baixo. Por quê? Por esse passado. Vamos dar uma olhada então na nossa expectativa para o final do dia de hoje. A gente tem aí 10K3, 10.307 Tethers, às 21 horas horário de Brasília, 15 de setembro, hoje, no intervalo admissível que vai dos 10.215 a os 10.398, então cada vez mais estão abaixo dos 10K5, ou seja, vai ficando para trás. Nossa margem de erro é 0,89, 40% da variação diária dos preços, uma das melhores predições da Bitcoin que a gente colocou aqui para vocês, e ela vem sendo possível porque nós substituímos a Binance, nós usamos agora a Bitforex e EXX no lugar, e esse agregado tem praticamente o dobro do volume que a Binance apresenta, está dando aí uma capacidade melhor de fazer o segmento então dos preços via nossa predição. Então vamos dar uma olhada nos demais ativos que nós temos para vocês hoje, então dia de altcoins. Estamos aí com o Ethereum cotado em BTC, ainda não confirmado um pivô de alta que nós temos aqui no fundo, esse canal de baixo interrompido aí nesse ponto, dando aí espaço para um canal de alta. Embora nós acreditemos que ele venha se confirmar, ele ainda não se confirmou. A gente nota aqui o volume também nas mesmas exchanges bastante baixo, e mostra aí provavelmente, nós já vamos ver uma independência dos preços do volume em função de nós estar tendo uma descida e uma subida, e o volume praticamente ficou dentro da média. Vamos dar uma olhada ali na nossa expectativa para o final do dia de hoje, e a gente vem tendo aí 18,3 mili, né? Praticamente aí a gente pode dizer 183 Tethers, mas na realidade é 18,3 mili BTC, porque a Bitcoin está muito próxima ali dos 10K, então fica essa relação praticamente direta. Um intervalo admitido dos 18,1 aos 18,5 mili BTC, margem de erro 1,41%, 75% da variação diária dos preços, ETH BTC. A gente vê aí nesse momento uma correlação praticamente nula, tal qual eu falei, num degradê que vem do vermelho para tons esverdeados. Caso ela continuasse, mas aí nós teríamos então uma reversão da correlação, ou seja, mais volume e menos preço. A gente espera que isso não aconteça, porque a gente acredita que mais volume vem vindo por aí. Ainda não é o momento, mas caso isso aconteça, aí tons azulados vão aparecer,
Próximo ativo que a gente tem aqui para vocês hoje, Litecoin, uma configuração muito parecida também, ainda não confirmando. O que faz a confirmação desse ponto aqui como um pivô de alta? É quando a gente passa a ter picos mais altos do que os picos anteriores, e isso ainda não aconteceu, então a gente fica aguardando. Isso pode ser simplesmente uma movimentação como essa aqui, onde ele caiu, fez uma leve recuperação, cai de novo, faz uma leve recuperação, cai de novo, faz uma leve recuperação e cai. Só que nós achamos que esses níveis das altas, em especial em BTC, estão bastante deprimidos e a gente não acredita em contrações adicionais, embora evidentemente isso seja possível, a gente acha pouco provável. Então, o volume aqui praticamente é uma cor só, todo ele dentro da média, que mostra aí para Litecoin, Bitcoin, perdendo aí negociação, ou seja, sendo muito menos negociado do que os demais. Vamos dar uma olhada aqui na expectativa para o final do dia de hoje. Nós estamos aí com 6.8 mili, bastante fraco aí, ainda no fundo a gente chegou aí praticamente ao 6.0, 6.2, foi o fundo, quem sabe, aí dessa movimentação. Um intervalo admitido para o final do dia de hoje, 6.7, 6.9 mili, 1.52%, 64% a variação diária dos preços. E aí a gente vê que a correlação entre preço e volume aqui é a mais alta das que a gente apresentou até agora, o que significa que esse é o par que primeiro responderia a um aumento de volume, na nossa opinião. Então, seria muito importante se o volume nesse par aqui começasse a aumentar, quem sabe guiando as demais altas aí para uma nova retomada. Vamos dar uma olhada então na último par que nós temos para vocês, Bitcoin Cash, cotados em BTC, por favor, não é Satoshi View. E aqui a gente tem uma ideia então um pouco mais clara, o movimento aí aparentemente se lateralizando em torno da faixa aqui dos 30 mili. Então nós teríamos aí uma Bitcoin Cash convergindo mais ou menos como a Bitcoin está fazendo em relação aos 10K5, nós teríamos aí Bitcoin Cash oscilando dentro da faixa dos 30 mili, agora aí praticamente retomando aí esse patamar. Vamos ver se isso aí se confirma. Então nós tivemos aqui bem antes, é verdade, aqui um fundo e mais recentemente então um fundo superior, então ele começa a sugerir uma lateralização. Quem sabe isso aí aconteça também com as demais, seria um pouco provável. A gente está vendo ali a Bitcoin Cash lateralizando e as demais subindo, né? Apesar do fato de que a Bitcoin Cash ela tem mostrado uma resiliência muito maior, isso seria possível, né? Ela tem mostrado uma resiliência, então quem sabe as demais aí que já estão bastante deprimidas, elas recuperariam um pouco o nível antes de lateralizar, seguindo a Bitcoin Cash. Então a gente pode acompanhar, quem sabe a Bitcoin Cash está liderando o movimento, onde ela se recuperou primeiro e lateraliza, as demais se recuperam na sequência e também segue uma trajetória lateral, vale a pena acompanhar. Então, até o momento, quem investiu aí em Bitcoin Cash, em vez das demais, aí está com um resultado melhor ali no seu portfólio. Vamos dar uma olhada na nossa expectativa para o final do dia, 29.6 mili. Então, nós estamos aí no intervalo que vai de 29.2 até os 30 mili, 1.38% a margem de erro, 49,6% da variação dos preços de um dia para o outro é a margem de erro, e a gente vê aí a correlação entre preço e volume começando a subir, mas ainda em patamares inferiores, quem sabe 30% ainda é muito baixa aí para uma correlação. Vamos dar uma olhada no mercado agora. Começamos o nosso giro aí com Coin Market Cap, e aí vemos aí Bitcoin nesse momento benchmark em 10.335 dólares, Ethereum batendo as portas dos 190, excelente, isso aí é uma recuperação muito importante aí para o Ethereum, quem sabe aí retornando à casa dos 200, vamos ficar de olho, quem sabe aí pode ser uma oportunidade aí para assumir uma posição comprada, mas a gente sempre chama atenção como é que essa recuperação parcial dessas altas vai se comportar caso a Bitcoin reverta, caso o Bitcoin perca aí essa sua capacidade aí de horizontalizar, de andar lateralmente, e ela volte a cair e perca os 10K. Então provavelmente as altas vão ser castigadas, se não no primeiro momento, num segundo, e aí sim nós podemos ter aí um prejuízo bastante grande quem investiu antes da hora nessas altas. Ripple retomando os 26, Bitcoin Cash acima então dos 300, excelente.
Litecoin recuperando 70, muito bom. EOS nos 4, excelente. E Binance Coin, então, firme nos 20.x, né? Então a gente chama atenção, a Binance é uma exchange que na nossa opinião está morrendo, está tentando se salvar, ela está com problemas e ela provavelmente consiga se manter operando, mas a gente acredita que ela perca a relevância que ela vinha tendo no mercado, tá? Ela cresceu de uma forma explosiva, ela é recente, ela é de 2017, se a gente não está enganado, e ela lançou essa coin, lançou a blockchain dela, lançou uma série de serviços, mas agora ela está sofrendo então em função das medidas regulatórias, e isso aí afeta a capacidade dela de gerar negócio, a sua liquidez, né, de movimentar recursos, de liquidar operações. Então isso aí vai começar a aparecer no desempenho da sua coin. Essa é a nossa opinião, não é uma torcida, é uma observação. Nós vínhamos operando com ela, nós não operamos mais com a Binance, nós tiramos os fundos ali que o nosso robô vinha administrando na Binance, nós fizemos a mudança para Poloniex, então nós acreditamos aí que essa é uma opção um pouco mais cara e um pouco mais segura, mas a segurança, na nossa opinião, tem o seu valor, em especial depois de ocorrido o sinistro. Vamos dar uma olhada no volume BitMEX 1.3 bi nas últimas 24 horas, isso aqui é um dos menores volumes que eu me lembro de ter visto aqui nessa exchange, e XX 1 bi, a segunda mais movimentada, faz parte aí do hall de exchanges que nós usamos aí na nossa predição do Wild Horses, excelente escolha aí. Estamos aí sempre acompanhando e prontos para fazer mudanças caso as circunstâncias recomendem. E as demais a gente tem que cavocar aqui. Vamos dar uma olhada. A gente vem descendo bastante, nada, tá muito complicado. Binance 581, OKEx 579, o que é isso? Bitforex 477, Huobi 472, eu não me lembro de ter dito 400 dessas exchanges que a gente usa, então vocês começam a ter uma ideia de como o volume está deprimido. Então essa aí é a realidade do mercado, falando nele, vamos direto aí para Bitcoin, cotado em Tether, direto da Binance. A gente ainda usa a ferramenta gráfica aqui, logo nós vamos fazer uma mudança, mas vamos dar uma olhada nesses 4 gráficos que eu vou passar, depois eu volto aqui para Bitcoin, mas eu queria mostrar para vocês esse padrão. Olha o que aconteceu aqui com a Bitcoin nesse histórico, agora a gente olha o Ethereum. Cadê a alta que a Bitcoin teve que ficaria nessa parte aqui? Não está aqui. E o volume não caiu tanto assim. Ao contrário, nós tivemos aqui períodos com volume bastante elevado, tão elevados quanto os do pico. Vamos dar uma olhada aqui na Litecoin. Aqui nós tivemos uma recuperação, mas tivemos uma queda muito forte e nós estamos rente ao fundo. Na Ethereum nós somos o fundo. E aqui na Bitcoin Cash, nós temos aqui uma situação muito parecida, só chama atenção, o gráfico aqui ele é menor porque houve o fork mal feito da Bitcoin Cash em Bitcoin Cash Satoshi View, Bitcoin Cash ABC ou ABC, como queira. E no momento que esse fork aconteceu, Bitcoin Cash, essa ABC, ela perdeu boa parte do seu valor, nós estamos praticamente no mesmo nível. Depois o mercado se deu conta que a Satoshi View ninguém viu, então ela recuperou boa parte desse valor e aí depois ela teve uma oscilação de mercado e fez um novo topo. E a partir dali ela caiu justamente ali quando a Bitcoin começou a recuar e mostrar que não teria mais capacidade de estar fazendo aqueles picos aos 14K. Então nós estamos praticamente no fundo, ou seja, no valor em que nós estávamos quando o mercado não acreditava mais na Bitcoin Cash. Ele estava tirando a sua aposta, as suas posições dessa coin em função daquele fork. Então nós estamos praticamente no pior nível que, em termos de confiança do mercado, com o nível de preços desse nível de confiança que a Bitcoin Cash já teve. Então ela teria ali um belo espaço para se recuperar. Pelo menos
pelo menos uns 50% de alta aqui, perdão, 15% de alta aqui dos 0,30 praticamente aos 0,34. Então nós estamos falando aí de 13, 15% de alta. Ela poderia para esse nível aqui, que foi antes então das grandes altas, que está mais ou menos de acordo com o preço de 10K da Bitcoin. Então a gente tem aqui as principais alts no fundo da sua movimentação, enquanto a Bitcoin está bem acima desse fundo, né? Em torno de 4 vezes, mas se a gente for pegar pela distância do topo, estamos a 50% do topo. Então, a gente tem uma margem bastante grande aí. Vamos dar uma olhada em prazos menores. A gente vê aqui no gráfico de um dia da Bitcoin, a gente vê aqui como a movimentação vem perdendo volatilidade, as oscilações vêm sendo de menor amplitude, o volume caiu. Não dá para dizer que ele vem caindo, mas os picos do volume aqui vem diminuindo sim. Então nós estamos indo aí para níveis mínimos de volume e nós estamos então perdendo volatilidade, perdendo volume. Isso aconteceu já, sim, isso já aconteceu e foi exatamente em novembro do ano passado, o período ali outubro, novembro, fim de setembro até novembro culminou com o fim dessa oscilação decrescente, volatilidade decrescente, e nós caímos. Indo para uma perspectiva de horas, tempo de gráfico de 1 hora, nós temos aqui um retrato muito semelhante. Então nós temos aqui uma oscilação praticamente nula nas últimas horas, a gente está numa faixa muito estreita, oscilando dos 10K3, pegando aqui os máximos, 10.350, 10.250, então uma faixa de $100 para o preço da Bitcoin. Isso aí não é nada, isso é uma oscilação de 0,5% para cima, 0,5% para baixo. Isso aqui não é a nossa Bitcoin, isso aqui é um momento extraordinário. Então a gente tem que se preparar, porque em geral isso aqui antecede movimentos bruscos. Isso aqui não é uma acumulação, não é uma acumulação, porque numa acumulação o volume aumenta. Então, dentro de uma maneira geral aqui, nós estamos abaixo dos 10K5, que é uma resistência importante, nós estamos acima aqui dos 10K. Na realidade a gente identificou logo abaixo dos 10K uma reta que tem sustentado aqui os fundos no gráfico de 1 hora. Então ele tem sustentado aqui o fundo dos candles. Então nós acreditamos aqui numa eventual visita a esse nível, e aí caso esse nível seja perdido, aí sim nós vamos ter quedas maiores. A gente detalhou isso aí no nosso grupo Alertas Wild Horses. Se você acompanha as nossas análises, se você gosta das nossas análises, considere fazer parte desse grupo. São R$ 195, dá direito a 3 meses de participação nesse grupo. É um grupo do Telegram e a gente coloca postagens diárias e a gente então fica colocando updates da movimentação. Por enquanto a gente continua com a última descrição ali que a gente passou em detalhes, mas a gente está esperando aí um eventual recuo e a gente está apenas aguardando ali esta confirmação. Assim que a gente tiver alguma visão contrária a isso, a gente imediatamente coloca nesse grupo, e daí claro, mais adiante a gente traz aqui nas análises para vocês. Mas se vocês querem estar sabendo disso a ponto de poder operar em cima dessa informação, bom, aí vocês precisam então estar fazendo parte desse grupo, porque a gente não tem como estar fazendo vídeos assim que as coisas acontecem. A gente tem praticamente um horário fixo. Então vamos dar uma olhada aqui nas perspectivas mais uma vez aqui com mais calma. A gente vê aqui o Ethereum cotado em BTC ao fundo da sua movimentação, então ele poderia fazer uma recuperação pelo menos até os fundos históricos aqui deles. Então nós estaríamos falando aqui de uma alta dos 18 mil aos 26 mil. Isso aí é uma alta de 8 mil, é praticamente 50%. Isso nos colocaria ali praticamente aos $300. Nós temos aqui na Litecoin, nós estamos ao fundo, então ela poderia começar a subir, ela teria um upside aqui muito pequeno de pelo menos recuperar aqui os $96. Então ela poderia fazer isso daí. Então é muito importante ela parar de cair, mas nós estamos aqui com já 2 semanas de alta, apesar de ser 2 semanas que nós levemente tivemos alta. Então isso aqui pode ser erro numérico, né? É muito sutil a diferença entre alta e baixa nas últimas 2 semanas por enquanto. Então ainda não está definido fundo aqui, uma virada nos preços da Litecoin em BTC. E a Bitcoin Cash, então, ela na nossa opinião, ela segue aqui uma trajetória de alta a partir do fundo, e nós só vemos essa reta aqui sendo perdida
caso nós tenhamos um evento ali extraordinário na Bitcoin, mas caso ela for perdida, oh boy. Então ela pode cair realmente bastante, o volume dela está nos níveis mínimos históricos e isso é ruim. Então isso é uma boa situação para testar essa LTA. Agora, se essa LTA for perdida, até onde é que pode cair isso daí? Então ela pode realmente cair bastante, tá? Ela pode perder, quem sabe, 50% do valor. Então a gente tem que cuidar muito isso aí. Pessoal, muito obrigado pela atenção, muito obrigado pela audiência. Não se esqueça de assinar o nosso canal e ativar as notificações para ser avisados de novas edições do nosso programa. Até a próxima. Tchau.